pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Jaqueline e sejam todos muito bem-vindos ao Interface Hub. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre o nosso curso de Linux. Vamos para a segunda aula? Vamos lá? Vamos começar? Bom pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre por que usar o Linux, liberdade de escolha para o seu sistema operacional. Vamos entender um pouquinho mais por que você pode utilizar o Linux no seu dia a dia? Quais são as vantagens e as desvantagens? Primeira coisa, pessoal, é entender que nos dias atuais, a escolha do sistema operacional ali para o seu computador, para o seu dia a dia, claramente que é crucial, né? E o Linux ele se destaca como uma alternativa poderosa e também versátil. Com a flexibilidade do Linux, também a questão de segurança, a gratuidade, ele vai atrair cada vez mais usuários, principalmente por essas questões. Mas será que ele é uma opção ideal para você? Para você que está nesse curso, será que você realmente precisa aprender Linux? Por que então? Se sua resposta for sim. Vamos falar um pouquinho sobre as vantagens do Linux. Primeira, segurança. O Linux ele é reconhecido por sua robustez contra vírus, malware, também proporcionando um ambiente de trabalho mais seguro e, consequentemente, mais protegido. Também temos a questão da gratuidade. O Linux ele é um sistema operacional de código aberto, que eu já comentei bastante com vocês, e também gratuito, o que significa que você pode utilizá-lo sem custos e também sobre a questão de licenças, né? Existem sistemas operacionais que você precisa ter o custo com as licenças. O Linux, nesse caso, a gente não vai precisar. Também temos a questão da flexibilidade. Linux com diversas distribuições ali como Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, enfim, tantas outras distribuições, ele permite que você escolha a interface e também a funcionalidade que melhor se adapta às suas necessidades, porque além de você ter as distros diferentes, você também escolhe qual tipo de interface gráfica você quer utilizar. Por exemplo, o Debian, você tem a possibilidade de utilizar o Cinnamon, o Gnome. As distros, por exemplo, o Mint, ele traz ali uma facilidade, ele traz aquela carinha ali que às vezes o pessoal comenta que parece um Windows. O Ubuntu, ele é ideal para quem está começando, então você tem essa flexibilidade. Uma outra vantagem do Linux é a questão do desempenho, né? Exatamente porque ele é conhecido pela sua eficiência, leveza e também por proporcionar um sistema rápido, que é bastante importante, e responsivo, mesmo em computadores mais antigos. Então você pode utilizar, por exemplo, um computador de um hardware um pouco mais antigo e ainda você vai ter um desempenho bacana com o sistema operacional Linux. Também a gente não pode deixar de falar sobre a questão da comunidade, né? O Linux ele tem uma vasta comunidade de usuários e também de desenvolvedores, que vão oferecer suporte, tutoriais, soluções ali para dúvidas e também problemas que possam surgir tanto no seu sistema operacional como na distro que você esteja utilizando. Então isso é bastante importante. Na aula anterior eu comentei com vocês sobre essas questões e também comentei com vocês que existem várias comunidades nas quais vocês podem conhecer. E deixei uma de exemplo como Viva Linux, que é também uma das comunidades ali que eu pelo menos utilizo bastante. Já que agora a gente já sabe as vantagens, quais são as vantagens então de a gente utilizar o Linux no dia a dia, por exemplo? Primeira coisa está a curva de aprendizado, né? A interface do Linux ela pode ser diferente do que você está acostumado, ela pode exigir um maior tempo de adaptação e principalmente para usuários iniciantes. Você está começando agora, você nunca mexeu com o Linux, você vai olhar para aquele sistema operacional, vai ver uma coisa diferente, principalmente se você for direto para a CLI. Se você não utilizar a interface gráfica, você só vê aquela tela preta, vai assustar e é normal. Então isso acaba sendo uma desvantagem para que as pessoas desistam de utilizar o sistema operacional. Também temos a questão da compatibilidade, né? Porque alguns softwares, principalmente alguns jogos, eles podem não ter versões compatíveis com Linux, o que pode trazer um problema para alguns usuários, né? Tem muita gente que fala ali que gosta de utilizar o Windows porque você consegue jogar. E no Linux você tem essa questão dessa dificuldade. Então depende de cada pessoa, né? Qual que é o objetivo ali que você está utilizando.
A questão do suporte, né? Embora a gente tenha uma comunidade que seja ali prestativa, tenha um suporte técnico, pode ser que aconteça que seja menos centralizado que alguns outros sistemas operacionais, né? Mas acredito que isso não seja um problema tão grande. Hoje nós temos bastante inteligências artificiais, por exemplo, ChatGPT, Google Gemini, que ajuda bastante nessas questões de dúvidas a serem sanadas sobre Linux. Também temos as comunidades que têm bastante questões. Acredito que talvez isso possa ser uma desvantagem, mas acredito que não seja totalmente ali uma questão de desafio para a pessoa desistir. Mas pode ocorrer, né? Obviamente. Agora a gente vai fazer um pequeno comparativo, tá? Esses dados foram retirados do Google Gemini, quando eu fiz as minhas pesquisas. Nós vamos utilizar aqui 3 sistemas operacionais como exemplo. Então, a gente tem o Linux, o Windows e o macOS. E quando a gente fala sobre segurança, o Linux e o Mac, ele tem ali a questão alta de segurança. Já o Windows, ele traz uma classificação média. Gratuidade, somente o Linux é gratuito, né? O Windows e o macOS não. A flexibilidade, o Linux ele tem uma alta flexibilidade, o Windows ele tem uma média, né? Já o macOS ele apresenta como uma baixa flexibilidade. Quando a gente fala sobre desempenho, o desempenho do Linux é alto, o desempenho do Windows ele traz ali, né? Depende talvez de hardware, do próprio sistema operacional. E o do macOS também, ele traz ali como um desempenho alto. Quando a gente fala também sobre compatibilidade, né? O Linux ele tem uma compatibilidade média, já o Windows ele traz uma compatibilidade alta. Né? Então existe também, como eu falei, depende do que você vai utilizar, para que você vai utilizar esse sistema operacional. E quando a gente fala no Mac, ele tem uma compatibilidade média também, porque a gente sabe que a gente precisa ter os componentes que vão, em teoria ali, né, entre aspas, servir somente para o Mac. E quando a gente fala sobre curva de aprendizado, né, quanto tempo a pessoa vai demorar para conseguir entender e mexer naquele sistema operacional? O Linux é uma curva de aprendizado média, é no dia a dia e conforme o tempo você vai descobrindo mais coisas ainda. O Windows já traz uma curva de aprendizado baixa, então por isso que muita gente utiliza, por ele ser mais fácil. Já o macOS ele também traz essa curva de aprendizado média, porque ele tem ali os detalhes do macOS. Então é isso, pessoal. Essa foi uma aula mais teórica para apresentar para vocês o motivo pelo qual vocês podem utilizar o Linux. Espero que vocês estejam gostando do curso que eu estou trazendo aqui para vocês. Nós vamos falar sobre muitas coisas e vamos chegar na parte prática também. Mas é importante que vocês entendam um pouquinho sobre essas questões teóricas. Lembrando que se você não assistiu à primeira aula, vou deixar o link aqui na descrição e vamos criando uma playlist para que você possa ter acesso a todas as aulas de modo gratuito. Não se esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal e também se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, deixa aqui nos comentários. Me siga nas redes sociais, é tudo @interfaceup e me siga também no LinkedIn. Vou deixar todas as informações aqui na descrição para que vocês possam conferir. Não se esqueça que agora você pode ser membro do canal, então venha fazer parte da comunidade. Um beijo, pessoal, e eu encontro vocês na nossa próxima aula.